A paz, queridos, glória a Deus. Hoje nós estamos no terceiro dia da nossa campanha. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. A referência bíblica continua lá no livro de Jó, no capítulo 42, os versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei o que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, podem ser impedidos. E o que eu trouxe hoje para a gente refletir em cima ainda dessa temática é a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho do patriarca Abraão. E se vocês forem ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, vocês vão ver que Rebeca, a esposa de Isaac, ela não podia gerar. Ela era estéril. E o seu esposo, Isaac, ele orou ao Senhor para que Deus abrisse a madre dela. E Rebeca engravidou quando Isaac tinha 60 anos. Às vezes você pensa que está demorando tanto, né? O dia, naquela época, era um amanhecer e um anoitecer, do jeito que é hoje. Então, 60 anos era 60 anos, 100 anos eram 100 anos. Então, o que aconteceu? Rebeca engravidou e de gêmeos. E os gêmeos lutavam no ventre dela. E ela perguntou a Deus o porquê, o que estava acontecendo dentro da sua barriga. E Deus disse a ela que ali haviam duas nações e que elas não eram nações amigas uma da outra. Elas viviam lutando uma contra a outra. E também Deus falou a Raquel que o maior serviria ao menor. E o tempo passou, chegou o tempo de Raquel dar à luz, enfim. Essas crianças nasceram e quando ainda eram crianças, quem tinha a primogenitura era Esaú, que foi o que nasceu primeiro, né? Mas Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. E ele queria muito a primogenitura. Ele queria muito ser um líder de Deus. Ter o prazer de servir a Deus. E o que foi que aconteceu, gente, com aqueles dois homens? Esaú não valorizava nada aquilo que Deus tinha entregado em suas mãos. Estava com fome, tanto que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. E o Jacó, ele enganou seu pai. Primeiro ele comprou a primogenitura do irmão, né? E depois ele enganou seu pai, porque Isaac, na velhice, teve um problema na visão e não conseguia enxergar. Então Jacó, junto com a ajuda da sua mãe, que era Rebeca, porque Rebeca sabia quais eram os planos de Deus, que não era fazer Esaú o sucessor do seu esposo, e sim Jacó. E o que foi que aconteceu? Jacó fez um guisado, junto com sua mãe, se vestiu de Esaú, botou barba, botou umas peles para parecer que era o pelo do peitoral, para que o seu pai pensasse que ele era Esaú. E quando ele ofereceu esse guisado ao seu pai, que foi lá para o seu pai abençoá-lo, todas as bênçãos da parte do Senhor, Isaac liberou para Jacó. Quando Esaú chegou, disse: Pai, não tem nenhuma bênção para mim? E ele disse: Infelizmente não. Porque funcionava assim, gente. Quando Deus abençoava, que liberava a bênção, amém. Mas depois de liberada, essa bênção não voltava atrás. Então não adiantava alguém chegar e dizer: Não, mas eu preciso que o Senhor me abençoe, como Esaú fez. Mas, pai, não sobrou nenhuma bênção? Não. Porque o que Deus faz está feito. Aí você diz: mas muitas vezes Deus muda. Sim, Ele muda a história. Mas quando Ele faz uma nova história, Ele não refaz aquilo que Ele faz, porque tudo que Ele faz é perfeito. Ele pode refazer uma história de forma mais aprimorada, de uma forma melhor, mais melhorada. E o que eu trago para vocês aqui, gente, que Jacó tinha tudo para dar errado. Jacó, ele não nasceu com esse direito à primogenitura. Jacó, ele não tinha o apoio do seu pai, porque o seu pai, ele queria que o seu irmão Esaú fosse o seu sucessor, porque era o primogênito. Mas Jacó
estava nos planos de Deus. Porque, por mais que alguém pareça preparado para um cargo, preparado para uma missão, Deus, ele sonda os corações. Deus, ele sonda a intenção dos pensamentos. Deus, ele vê onde ninguém consegue enxergar. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que Jacó precisou fugir porque o seu irmão se irou muito, desejou matá-lo quando soube que ele agora era o possuidor da primogenitura e precisou ir embora. Então saiu da sua parentela, foi para a casa de um outro povo da sua família e lá conheceu Raquel. E se apaixonou por Raquel e fez uma proposta ao pai dela de trabalhar 7 anos para casar com ela. Quando casou, foi enganado pelo seu sogro e no lugar de Raquel estava Leia. É tipo assim a lei do retorno, né? Ele enganou seu pai aqui, né? Mais na frente o sogro engana ele. E aí trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. Enfim, ele trabalhou 14 anos para suas 2 mulheres, fora as suas concubinas que ele teve. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: valorize aquilo que Deus tinha te dado. Esaú não valorizou. E hoje, o nome de Jacó, ele é usado como referência em todos os lugares do mundo. Quando a gente faz referência ao nosso Deus, a gente diz Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jacó foi transformado em Israel depois que lutou com aquele anjo. Mesmo em meio às suas fragilidades, aos seus medos, ele se apegava ao Senhor. E isso agradava a Deus. Tanto que da sua descendência veio José, que José também foi um grande líder no Egito. Então, o que Deus fez na vida de Jacó, mudou seu nome. Hoje ele é reconhecido junto com o patriarca Abraão, junto com seu pai Isaac. E quando fazemos referências, fazemos ao seu nome. Se Esaú não tivesse tido as atitudes que teve, talvez hoje a gente se referisse da seguinte forma: Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas não é assim. Porque quem planejou foi Deus. Deus falou para Rebeca: Rebeca, olha, 2 nações estão aí no teu ventre, Alá de Candarasui. Mas o maior é quem vai servir ao menor. Então, o que nasceu primeiro iria servir ao que nasceu depois. Então, Deus ele já havia planejado tudo. O homem não aceitava, ou Isaac não aceitava, porque ele queria seguir as regras humanas, que é o primogênito que nasceu primeiro, é quem vai ser meu sucessor. Mas Rebeca sabia o que Deus tinha falado para ela. Então você sabe o que Deus te falou. Então, acredite. Acredite, os seus planos podem não dar certo. Mas os de Deus, alguém pode tentar impedir aqui, impedir ali. Você pode sair do meio da sua parentela, ir para um povo novo. Você pode até ser enganado algumas vezes, porque na nossa vida também acontecem esses incidentes. E também tem coisas que são lei de retorno. Tipo, você mentiu, lá na frente vai ter quem minta. Você enganou, lá na frente vai ter quem engane. Ofendeu, lá na frente vai ter quem ofenda. Isso se chama lei do retorno. Então, acredite que os planos de Deus para a sua vida são grandiosos, são bons, são planos de paz e não de mal. Como diz lá em Jeremias 29:11. Bem sei eu os planos que tenho sobre vós, que são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quem imagina se Deus se revelasse para a gente de uma vez só? Dissesse assim, ó, Penha, isso vai suceder dessa forma. E aí você ia dizer, não, meu Deus, quero passar por isso não. Patrícia, isso vai suceder dessa forma. E você diria, não, meu Deus, eu não quero passar por isso não. Por isso que Deus vai se revelando de forma gradual para cada um de nós. Se ele se revelar de uma vez, a gente não suporta. Porque é muita grandeza para muita pequenez da nossa parte. Então, bem sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Fica com Deus.